Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, você que me acompanha aqui nesta plataforma, aonde quer que você me ouça agora, independente da sua ocupação, do seu grau religioso, o que eu te desejo, queridos, é que Deus possa te abençoá-lo com toda a sorte de bênção no nome do Senhor e Salvador Jesus, independente de quem você seja. Eu oro e peço para que Deus realize teu sonho e para que Deus derrame sobre a sua vida tudo aquilo que você deseja. Amém, queridos? Agora é exatamente 1h39 da madrugada, está dando 2 horas. E eu tenho aqui uma mensagem no livro do profeta Isaías 55:2, onde diz assim: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Você observa nesta mensagem, queridos irmãos, que a Bíblia aqui se refere à graça de Deus, né? A graça que nos é oferecida gratuitamente, como diz aqui o título da mensagem. Porém, mesmo Deus nos oferecendo de maneira gratuita a sua graça, tem pessoas que preferem se esforçar ou jogar seu suor, o seu esforço fora em determinadas coisas que não vale a pena, porque há pessoas que colocam todas as suas forças, se desgasta naquilo que não vai te trazer nenhum retorno positivo. Tem pessoas que pegam seu suor, seu esforço e é como se jogasse pelo ralo, se dedica tanto em determinadas coisas que não vai te acrescentar, que futuramente falando não vai te trazer nenhuma recompensa. Futuramente falando, não vai te trazer nenhuma melhoria. Tem pessoas que se esforçam tanto por determinadas coisas que vai ser dor de cabeça na sua vida própria depois, enquanto deveria deixar de lado aquilo que vai futuramente trazer um problema e buscar as coisas que vai te trazer solução. E tem pessoas que preferem deixar solução e procurar problema. Eu costumo dizer, queridos irmãos, que quem procura acaba achando. E tem pessoas que procuram coisas indevidas que não deveriam procurá-la, deixando a graça, que é gratuita, e procurando um problema, dor de cabeça para si mesmo, se empenhando, se dedicando por aquilo que só vai tornar a sua situação pior depois. Então não traga problema para si. Não use o tempo que você está tendo contra você. Esse pouco tempo que ainda te resta, use a seu favor. Use para viver o lado bom da vida. Use para viver as coisas boas da vida. Use para viver a promessa de Deus em sua vida. Use para viver esse pouco tempo na presença de Deus, aproveitar a vida na presença de Deus, andar com Deus, viver com Deus, ser cheio do Espírito Santo. Use esse pouco tempo que resta para fazer a coisa certa, para fazer aquilo que é certo. Use esse pouco tempo que resta, não contra você, mas a seu favor próprio. É o que a Bíblia diz aqui, tem pessoas que estão gastando o que tem em coisas indevidas, em coisas que não vai te trazer nenhum retorno de bom. Tem pessoas que estão gastando o seu esforço ou ponhando todo o seu esforço em determinadas coisas que não vai te trazer recompensa depois, que não vai te trazer melhoria depois, que em vez de trazer solução, vai trazer problema. Então, não se esforce por aquilo que vai te ser um problema depois, mas se esforce por aquilo que lá na frente vai te trazer solução. Não se esforce por aquilo que depois vai ser uma dor de cabeça na sua vida, mas se esforce por aquilo que depois vai te trazer paz. Não se esforce por aquilo que vai tirar tuas noites de tranquilidade, mas se esforce por aquilo que vai te trazer noite de paz e alegria. Essa é a recomendação da Bíblia. Aí diz assim: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ou seja, se esforçando, se dedicando ou se empenhando por aquilo que vai trazer problema para você mesmo depois. Por que me refiro a isso? Porque tem pessoas que, em vez de se esforçar para se aproximar de Deus, para viver o que Deus tem para você mesmo, há muitas pessoas, queridos irmãos, que, em vez de se esforçar para se aproximar do Todo-Poderoso, está se esforçando por tantas outras coisas, se esforçando alguém por outro, se esforçando por isso ou por aquilo, deixando Deus de lado. Por exemplo, alguém vai se identificar com o que eu vou falar aqui. Tem pessoas que ela vai para a igreja e aí muitas vezes tem pessoas da própria família que fica segurando, amarrando, e muitas vezes você que me ouve acaba chegando na igreja atrasada por causa do teu parente.
Se o parente não quer ir, deixa ele, vai você orar por ele. Deus vai salvar ele por amor a você. Não fique se desgastando, se esforçando com o que não vale a pena. Não fique jogando seu suor pelo ralo, não fique se estressando, a esposa discutindo com o marido, com o filho, ou com isso ou com aquilo. Não deixe que os problemas te afastem de Cristo em vez de te aproximar dele. Há muitas pessoas que colocam tanta força, se dedicam, se empenham tanto por isso ou por aquilo outro, e enquanto deveria usar esse tempo a seu favor próprio, para que você se aproxime mais de Deus, para que você busque mais a Deus, para que você conheça mais a Deus, para que você receba mais de Deus, para que você viva um pouco mais com Deus e para que você esteja assim de igual modo cada vez mais próximo dele. Porque há momentos, queridos irmãos, certamente alguns que me ouvem agora, que era para estar muito mais próximo de Jesus. Não que não esteja, só que poderia estar muito mais próximo e não está. Por quê? Porque de uma maneira ou de outra tem algo que impede. E muitas vezes são pessoas próximas da gente. E é o que a Bíblia diz, né? Colocando as forças, o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom. Quando fala comer o que é bom, está se falando alimentar-se da palavra. Aquele que da palavra se alimenta diz assim, e vos deleitareis com finos manjares. Ou seja, aquele que da palavra se alimenta, vive em novidade de vida. Aquele que da palavra se alimenta, Deus ele suprirá cada uma das suas necessidades. Aquele que da palavra se alimenta, jamais irá faltar providência na sua vida. Quem se alimenta da palavra jamais ficará sem socorro. Quem se alimenta da palavra jamais ficará sem provisão. Quem se alimenta da palavra jamais será desamparado. Pelo contrário, quem da palavra se alimenta, a palavra tem o poder da cura. Se você se alimenta da palavra e não de outra coisa, mas se você se alimenta da palavra, a própria palavra garante a cura na sua vida. Se você se alimentar da palavra, a própria palavra garante a sua libertação. Se você se alimentar da palavra, a própria palavra garante a sua transformação de vida. Basta que você se alimente dela, como diz aqui. Se esforçar para se alimentar da palavra. Se alimentar de coisas boas. Porque quando você se esforça a se alimentar de coisa boa, não do lado negativo, não de derrota, mas se alimentar de fé. Se alimentar do lado positivo da vida. Se alimentar das coisas boas da vida. Viver as coisas boas da vida. Se alimentar da palavra de Deus. Deus permitirá que todas as coisas boas na tua vida te aconteçam a partir de hoje. Quando você se alimenta da palavra, você se alimenta das coisas boas da vida. E quando da palavra você se alimenta, somente as coisas boas poderão te acontecer. Ainda que algo tente acontecer de maneira contrária, aquilo que for soprado em forma de maldição, quando da palavra você se alimenta, Deus converte em bênção na sua vida. Aquilo que é soprado em forma de problema, quando você se alimenta da palavra, Deus a também transforma em solução. Então se alimente da palavra e todas as coisas boas vão te acontecer a partir de hoje. Não fique se esforçando por coisas que não vale a pena, se esforçando por isso, por aquilo, se esforçando tanto pelo trabalho, deixando Deus de lado, se esforçando pelo próprio parente, deixando Deus de lado. Não, se esforce para buscar a Deus, se alimentar do que é bom, das coisas boas da vida, do lado bom da vida. Quanto mais você se esforçar a se alimentar das coisas boas da vida, mais coisas boas vão te acontecer no nome de Jesus. Ele disse aqui no versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Buscar o Senhor. Eu pergunto a você que está me ouvindo agora, o que você está buscando? Aí ele diz assim, invocai enquanto está perto. Ou seja, isso aqui está se falando de chance, de oportunidade, porque tem pessoa que está se esforçando em coisas indevidas, está se esforçando para coisas que não deveria se esforçar, e o tempo que esse alguém está tendo, em vez de usar a seu favor, está usando contra si. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que não estão buscando a Deus verdadeiramente, estão buscando outras coisas, em vez de usar esse tempo para buscar a Deus. Então, quando você usa esse tempo, o pouco tempo que nos resta para buscar outras coisas, e não a Deus, significa que o seu esforço está sendo em vão. Porque outra coisa que alguém busca e não sendo a Deus, é qualquer uma outra coisa que não seja Deus, não vai te aproximar de Cristo. Vai te afastar da presença dele. Significa que você não está usando o tempo a seu favor, mas está usando contra você mesmo. Mas esse pouco tempo que nos resta, usa esse tempo para buscar a Deus, para viver o lado bom da vida, viver as coisas boas da vida, para que assim as coisas boas da vida também possam te acontecer no nome de Jesus. Porque tem pessoa que está se esforçando, repito, se dedicando
em coisas que só vai te trazer problema. Se esforçando em coisas que só vai te trazer dor de cabeça, preocupação, tirar teu sono, tirar tua paz. Isso é você usar o pouco tempo que te resta contra você, enquanto você poderia estar usando a seu favor próprio. Então use esse pouco tempo que resta a teu favor, fazendo a coisa certa. Use esse pouco tempo que te resta para buscar a Deus. Use o pouco tempo que te resta para invocar o nome do Todo-Poderoso. Use esse tempo a seu favor e não contra você mesmo. Porque se você usar a seu favor, todas as coisas boas vão te acontecer a partir de hoje no nome de Jesus. Tá bom? Para finalizar no versículo 10, ele disse assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, sem que primeiro regue a terra e a fecunde, e a faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que as designei. Observa a palavra que sai da boca do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que não volta vazia para ele. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que você não pode usar o tempo contra você, mas a seu favor. Porque se você usar o pouco tempo que te resta a seu favor, a palavra, a promessa de Deus que Ele designou com relação a você não vai voltar para Ele vazia. Vai se cumprir. A palavra que Deus determinou na sua vida, você está me ouvindo agora, essa palavra foi determinada ou designada visando um fim na sua vida. E que fim é esse? O cumprimento da promessa. Porque aquilo que Deus falou, que Deus declarou, ou que Deus determinou com relação a você que está me ouvindo agora, a palavra de Deus não volta para Ele vazia. Ela foi designada com um propósito em se cumprir na sua vida, naquilo para o que Deus designou. Ela não pode voltar para Deus vazia, mas ela vai se cumprir. Por quê? Porque a palavra de Deus, Deus é fiel e Ele não falha em nenhuma das suas promessas. Então use o tempo a seu favor. Não se esforce naquilo que não vai te trazer recompensa. Não se esforce naquilo que não vai te completar. Não se esforce no que vai ser um problema depois. Mas se esforce por aquilo que vai ser solução na sua vida. Não se esforce por aquilo que vai te trazer dor de cabeça. Mas se esforce por aquilo que vai te trazer paz. Não se esforce por algo que vai ser um problema, mas por aquilo que vai ser a solução. Se esforce pelas coisas boas da vida e não pelas coisas ruins da vida. Tudo aquilo que te afasta de Deus significa que você está usando o tempo não a seu favor contra você. Mas quando você se esforça com relação às coisas que te aproximam de Deus, isso significa que você está usando a seu favor e não contra si. E é assim que tem que ser, usar o pouco tempo que nos resta a seu favor e não contra você. Porque quando você usa a seu favor, a Bíblia diz, a palavra que Deus determinou, ou que Deus lançou com relação à sua vida, ela não vai voltar vazia para Deus. Ela vai se concretizar, ela vai se cumprir na sua vida, porque Deus determinou com relação a você determinadas mensagens que não vai voltar vazia para Ele. Por quê? Aquilo que Ele determinou com relação a você, Ele determinou com um propósito. Ele designou visando um fim na sua vida. Que fim é esse? O cumprimento da própria palavra. Para que você entenda que Deus não falha. Aquilo que Deus determinou, a palavra não vai voltar vazia, mas vai se cumprir. Porque é para isso que ela foi designada com relação a você mesmo. Tá bom, queridos? Eu quero orar por você agora. Querido Deus e amado Pai, Senhor Jesus, eu oro por esta pessoa que me acompanha em oração em algum lugar. Que o Senhor vá de encontro, meu Pai, com este alguém. Que o Senhor visite, me Deus, os pensamentos, o coração. Entra agora no quarto de oração, onde quer que esta pessoa me ouça. Que Teu Espírito Santo possa visitá-lo. Senhor Jesus, talvez alguém me ouvindo agora, que sofre com insônia, depressão, toma até medicamentos controlados para dormir, Senhor. Mas que o Senhor possa, meu Pai, trazer a libertação, removendo a insônia, meu Pai, enxaqueca, labirintite, removendo, meu Pai, o cansaço físico, mental, espiritual, removendo, meu Pai, tudo aquilo que tem causado problemas emocionais, espirituais, psicológicos neste alguém que me ouve agora. Traga, meu Deus, o refrigério na alma. Traga, meu Deus, a restauração espiritual. Traga sobre este alguém que me ouve em algum lugar, Senhor, a paz de espírito, para que as noites a partir de hoje seja de tranquilidade. Senhor, visita cada um que me ouve em algum lugar, que seja tocado e alcançado pelo poder do Teu Espírito Santo. Assim oro, eu te peço, assim te agradeço,
No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vou ficando por aqui. Mas aonde você estiver, que Deus possa te abençoar e que você entenda que o pouco tempo que nos resta não use contra você, mas a seu favor, porque tudo que Deus determinou na sua vida, a palavra não vai voltar para Ele vazia, mas vai se cumprir na sua vida, porque tudo que na sua vida Deus determinou, Ele determinou visando um fim esse que eu chamo de cumprimento da palavra, porque Deus não falha em nenhuma das suas promessas, tá bom? Deus abençoe, forte abraço, boa reflexão em nome de Jesus.